Carla, tem gente nova hoje por aqui, então conta um pouco sobre você. Então, tá bom. Eu sou psicóloga, né? E também atuo, além da psicologia tradicional, com algumas técnicas, né? Energéticas, quânticas, né? Que é o Theta Healing e a mesa quântica estelar. Mas são ferramentas que me auxiliam, né? No processo terapêutico, né? Se você perguntar para mim, né, Patrícia, o que você faz? Eu falo, eu sou terapeuta, né? E uso algumas técnicas diferentes, ou umas muito tradicionais, depende da necessidade do nosso cliente, para ajudá-lo nesse processo de autoconhecimento, de evolução, de solução de traumas, né, de tristezas, porque os motivos pelos quais as pessoas procuram um psicólogo, um terapeuta, são as mais diversas, né? Eu tenho clientes que me procuram porque não sabem o que querem fazer na faculdade. Ah, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei que curso eu vou fazer. Tem pacientes que me procuram porque estão em depressão profunda, ou em crise de ansiedade, síndrome do pânico. Tem uns que me procuram porque falam, eu quero me conhecer melhor. Então a gente vai assim, depende muito da necessidade do cliente, mas eu sempre vou te dizer, Patrícia, que as pessoas buscam ser felizes. Seja saindo da depressão, seja se conhecendo melhor, seja decidindo qual é o seu propósito de vida, né? Eu acho que quem procura terapia está buscando ter uma vida mais plena, mais feliz, mais suave. E é isso que eu sei fazer. As pessoas encontrarem esse caminho da felicidade, da autoaceitação, do amor próprio, né? É isso que eu faço. E faz lindamente, com excelência, com uma maturidade, com uma bagagem assim lindíssima, né? Tanto que sou sua paciente e sou extremamente grata por esse privilégio, extremamente grata. Aliás, eu e a minha filha, né, Carla, que agora até a Vitória entrou aí nessa questão do se conhecer para o ambiente, as coisas caminharem de uma forma mais leve, né? Digamos Mas assim. é verdade. Mas eles também, né, Patrícia, você como uma mãe que presta atenção, né, percebeu logo a necessidade, né, assim, eu sei que ela já havia feito terapia mais um tempo atrás e agora ela... Por quê? Porque para eles também, todo esse mundo novo está sendo um grande desafio, né? Não é... Se nós que temos maturidade estamos tendo alguma dificuldade ou muita dificuldade, imagine para os mais jovens, né? Para eles tudo isso que está acontecendo é muito fora do que eles estavam acostumados, né? Então, eu tenho a Vitória com essa idade, mas eu tenho mais outros clientes nessa idade, entre 10 e 13 anos, que as mães me procuraram porque as crianças estão tendo dificuldade mesmo de se adaptar a esse modelo novo, né? E uma das dificuldades vai exatamente de encontro com o nosso tema de hoje, não é mesmo? O tema de hoje, né? O que esse isolamento fez conosco, né? Fez um monte de coisa boa. Eu outro dia fui fazer uma listinha, não minha não, assim, meio genérica de inconsciente coletivo, e tem mais coisa boa do que coisa ruim, Patrícia, mas tem uma adaptação, né? Uma grande adaptação, né? Hoje ainda eu estava conversando e eu estava falando isso com uma amiga. Falei, as pessoas precisaram olhar nos olhos da própria família, né? Então você via assim várias, e eu não estou criticando absolutamente ninguém. Meu sonho é ser mãe, só que para ser mãe e dar tudo o que eu queria para o meu filho, eu queria dar a melhor escola, os melhores brinquedos, as melhores melhor, porque a nossa geração é uma geração que fala assim, ó, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? Os nossos Sim. pais acho que não falavam tanto isso, eles queriam que a gente fosse feliz, mas a gente queria, né, suprir.
e uma necessidade imensa. E aí, o que a gente fez? Pôs filhos no mundo e foi trabalhar para conseguir comprar, ter tudo aquilo que a gente achava que eles precisavam ter, né? Sim. E, de repente, vem a pandemia e fala assim, então, agora vai ficar todo mundo no mesmo lugar. No mesmíssimo lugar. Exatamente. Eu diria até assim, agora é a oportunidade de vocês ficarem no lugar onde vocês precisam verdadeiramente estar, né? Por exemplo, aqui em casa eu costumo falar assim, até falei hoje com uma amiga, eu falei assim, olha, sabe como eu tô me sentindo nessa pandemia? Eu tô me sentindo assim, ó, antes da pandemia, eu era como se fosse uma mãe, vamos colocar pai que é mais comum, pais separados. O pai geralmente pega o filho só final de semana, e ainda assim, final de semana sim, final de semana não. Ou seja, 2 finais de semana ao mês. Então, por pegar tão pouco assim a criança, esse pai quer fazer tudo de melhor, né? Leva para viagem, leva para o shopping, para o cinema, deita grudadinho para assistir o melhor filme lançamento, prepara pipoca. Então, eu me senti durante 11 anos o pai de final de semana, que só via o lado bom e só passava o lado bom, né? Agora, nessa pandemia, eu não sou o pai de final de semana, eu sou a mãe do dia a dia. E a mãe do dia a dia, mãe do dia a dia, é onde realmente, hoje eu estou onde realmente eu devo estar, né? Corrigindo, orientando, pontuando, né? Dando a mão quando necessário, dando regras quando necessário também, aí dói para ambas as partes. Para Porque ambas as novo. É novo, sim, né? É um sim. jeito novo que a gente tem de, né? E isso a gente está falando com os filhos, mas isso foi com o marido, né? Tem marido e mulher tendo que ficar. Imagina, olha que sacrifício ficar o dia inteiro com meu marido. É assim, né? Trabalhar ali, né? Limpar a sua própria casa, né? Fazer a própria comida. Porque teve tudo isso, né? E tem um monte de gente, assim, quando a gente coloca na balança, como eu falei, eu tenho pessoas que falam assim, nossa, eu descobri que eu gosto de planta, minha casa está muito mais bonita, tem gente que faz bricolagem, decorou a casa, então teve muitas coisas que as pessoas, na verdade, elas já gostavam, elas só não tinham tempo. Né? O que eu acho, isso são ganhos positivos desse isolamento, né? A gente buscar nesse tempo, porque assim, na verdade, o que aconteceu com a gente no isolamento? Além de ficar isolado, que eu vou falar do lado ruim já. Mas eu quero falar primeiro do bom. Sim. A gente tem tempo, né? Por mais que a gente trabalhe online, home office, eu atendo meus clientes todos, mas eu tenho tempo. Porque o tempo que eu gastava me deslocando em São Paulo, ele não existe mais. Eu acordo, se eu tiver um cliente 6 horas da manhã, eu já estou pronta, né? Põe a roupa e já não tenho que me deslocar. Então a gente ganhou o tempo, né? Por esse motivo de trânsito, pelo motivo de não poder estar em festas, eventos, né? O meu dezembro é o primeiro dezembro que eu não tenho. Eu às vezes, ia em 3 festas no mesmo dia, né? Porque era tanta confraternização que eu não ia em nenhuma, né? Hoje, aqui do isolamento... Eu não fui nenhuma ainda, é verdade. O que eu percebo? Que quando eu ia em 3 no mesmo dia, eu não ia em nenhuma. Porque eu ia numa, eu estava ali pensando como eu ia chegar na outra, aí eu estava pensando como eu ia chegar na outra, quando eu chegava na outra, eu estava exausta, porque eu já tinha passado por 2 festas, não aguentava mais nem tomar nada. E a gente não aproveitava nenhuma, porque a gente não estava presente. E o que a gente está aprendendo com esse isolamento é estar presente no lugar que a gente mais precisava estar e que poucas vezes a gente estava, que é no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, né? Nas pessoas que a gente escolheu para viver juntos. Né? Eu não escolhi ficar no metrô 2 horas, né? Eu ia porque eu não tinha opção, né? Faz muito tempo que eu não pego metrô, mas quando eu ia trabalhar de metrô, era tudo isso que eu ficava no metrô, mas não era aquelas pessoas que estavam ali, não eram as minhas pessoas de escolha, né? Então, eu escolhi, o isolamento me trouxe para o lugar que era o meu centro, né? E conviver com isso, depois de tanto tempo afastada, nós precisamos nos adaptar.
Sim. né? Por quê? Né? Aí vamos lá pelo lado que não é tão bom assim, né? Veio a angústia, né? O que que eu faço com esse tempo? Ah, vai ter... E tudo foi moda, né? Teve uma época que, nossa, era tanta live nessa televisão que a gente não sabia nem qual que assistir, né? Agora já tem mais, paulatinamente está tendo, mas menos do que aquele, né, aquele tumulto. Vamos fazer ginástica em casa. A gente queria ocupar o tempo com qualquer coisa que era menos ficar com a gente mesmo, né? Não estou dizendo que não é para fazer exercício, não estou dizendo que não é para ver live. E precisa. Mas a gente precisa olhar, né? E trouxe o que? O pânico, a angústia, a falta do abraço. Aquele abraço que a gente nunca tinha tempo. Hoje em dia eu escuto várias pessoas, né? Porque eu trabalho o dia inteiro ouvindo pessoas falando assim, ah, eu tenho uma vontade de tomar um cafezinho com uma amiga. E às vezes eu tenho vontade de falar assim, quantas vezes essa amiga te chamou para tomar um cafezinho e você nunca arrumou tempo? Né? Porque a gente estava na correria do dia a dia. E eu não estou dizendo que a gente fazia isso porque não gostava dos amigos, mas porque isso não era prioridade. A hora que a pandemia nos tirou, porque eu não ia, porque eu não queria, agora eu não vou porque eu não posso, né? E se eu insistir muito, como tem um monte de gente aí insistindo, os hospitais estão lotados, né? Eu não acho, eu acho que a gente tem que se adaptar, tem que usar máscara, tem que usar o álcool, tem que aprender a sair na rua, porque essa doença, ela não vai, por mais que hoje começou a vacina, uhul, mas vai demorar para chegar a todo mundo, né? É o mundo inteiro que você vai, não é assim uma cidade, é o mundo. Então nós temos um período ainda que se a gente não se cuidar, nós vamos continuar perdendo pessoas amadas, né? Por quê? Porque o vírus não se cansou da gente. Então, assim, posso ir na casa de um parente, posso eu ficar 14 dias sem ir em nenhum lugar que eu me contamine, eu posso. Agora, se eu fui no bar, se eu fui no restaurante, se eu fui tomar sorvete, se eu resolvi ir no Brás e vou visitar a pessoa idosa... Hoje eu ouvi um médico falando, Patrícia, eu acho que ele era do Sírio-Libanês. E ele estava contando essas histórias que eu não vou contar aqui porque a nossa live é animada. Mas eu quero falar de uma das consequências. Que ele falou assim, eu não sei o que vai acontecer com essa idosa, que acabou pegando num batizado de família, tal. Agora, a família está com uma culpa tão grande. E aí essa culpa, gente, eu vou te dizer, ela dói mais que a doença. Né? Ele nem sabe, talvez essa senhora que pegou vai daqui uma semana, se Deus quiser, tá super bem. Mas essa culpa, que é uma doença emocional, ela fica, né? Então, não é só não se proteger e nem não proteger, mas qual é o mal, que eu acho que é isso que eu queria falar hoje, e você me ajuda, né? Quais são as doenças, né, emocionais que esse isolamento está trazendo? Né? E como Sim, que a Carla. gente evita isso, né? Porque tem jeito de você não ter. Pode falar. Sim, e eu quero aproveitar, bom, eu sou da área da psicologia, mas também sou da área da educação. E o que eu estou vendo muito agora, principalmente nesse dezembro aí, encerramento de ano letivo, é a questão muito forte da culpa das famílias não terem acompanhado o processo educativo, evolutivo dos seus filhos, não terem acompanhado. E aí, agora, vem a culpa. E como lidar com essa culpa, Carla? Como lidar? Porque o que, que acontece? Nós recebemos famílias que não colaboraram, não mediaram o processo do aluno assistir a aula, fazer as atividades, e aí olham para a gente e falam assim, ah, se eu entregar todos os trabalhos semana que vem, tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Não está tudo certo, porque só entregar o trabalho não supre essa falta de processo de aprendizagem, de acompanhamento da sua parte durante 9 meses, 10 meses, porque nós estamos falando de crianças. Os pais, eles têm esse hábito de falar assim, se vira, né? Ah, você já sabe, aqui, ó, o celular, né? Você não sabe entrar no joguinho? Então se vira, também entra na aula, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A família...
se colocou no sentido de ser parceiro realmente da escola, ser meio que um professor, né? E mediar esse processo, auxiliar na mediação desse processo. E se não existiu isso, se a pessoa insistiu entrar no automático e vir na mesma linha que era antes, só delegando para a escola, agora a coisa está estourando. E está vindo muito, a gente está percebendo que está vindo muito o sentimento de culpa. E o que você acha sobre isso? Então, até porque todo mundo tinha que se adaptar, né? Eu acho que ninguém fez com a intenção. Primeiro que eu acho que a gente ficou, eu estou falando eu também. Eu falava assim, até agosto acaba, até julho acaba. A gente achava que isso ia ser mais rápido do que está sendo, né? Eu acho que o ser humano, de forma global, achou que isso era mais rápido, né? E rapidamente achar um medicamento e que, né? Ou que viria lá aquele negócio lá, a imunização de rebanho, e que todo mundo ia ficar bem. E agora a gente descobriu que não é bem assim, né? E chegamos em dezembro, né? E é um fechamento de ciclo. O fechamento de ciclo faz a gente repensar. Por mais que as pessoas falem, não, pensa, né? O ser humano é feito de ciclos. E a gente pensa. Patrícia, como lidar com a culpa? Se perdoe, né? Veja o que você... sempre eu falo isso de perdão. Assim, olhe, veja o que eu aprendi com aquilo, né? Aí eu aprendi que a educação do meu filho, eu preciso fazer parte, né? E isso é um aprendizado para sempre, né? Porque essa coisa da gente delegar a educação, não é nem a aprendizagem, a educação dos nossos filhos para a escola já vinha sido por muitos educadores falando que não era aí o caminho, né? Eu fico pegando essas crianças, esses adolescentes que não sabem o que fazer, e aí você vê que tem uma falha na educação, não na aprendizagem. Às vezes eles até têm condições de ir lá e prestar o vestibular e passar, mas eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem o que eles gostam. Não é que falta o conhecimento para passar no vestibular, né? Falta o conhecimento deles mesmos, né? De saber quem eles são e o que eles querem ser, né? E isso a gente aprende em casa, né? Sim. A gente aprende na escola, aprende o que faz uma profissão, o que faz outra, mas o que eu gosto, quais são as minhas habilidades, quais são os meus dons, no que eu sou bom, né? O que acontece muitas vezes, né? As escolas, elas meio que vão pelo coletivo, né? Então, vamos preparar os alunos para passar nas faculdades de primeira linha, nos cursos mais concorridos, e aí eu quero fazer teatro. Eu sou um ponto fora da curva. E como que eu conto para o meu professor ou para o meu pai que tudo aquilo lá que ele investiu eu quero fazer? E eu posso, e tem um monte de gente aí que trabalha como atriz que ganha muito mais que muito médico e engenheiro, né? E isso não quer dizer que é o quanto ele vai, mas é o quanto a profissão é reconhecida. E meu pai sempre achou que eu ia ser advogado, né? E agora eu quero ser músico. Ou agora eu quero ser psicólogo, seja qual for a profissão, que não é a expectativa que colocaram neles. E por que a gente coloca essa expectativa, né? Porque a gente não acompanha. Porque se a gente acompanhasse, a gente fala, opa, essa criança aqui gosta de ginástica olímpica, ela não gosta de ser advogada, né? Vamos encaminhar ela por aqui, né? E isso que faltou. Então, hoje, o que eu diria para esses pais que estão batendo a culpa na aprendizagem, né? É fato. Meu filho, se ele fizesse uma prova hoje, ele iria mal. É um fato. Aí eu não ajudei. Se perdoe. Olhe para isso. Veja o que vocês podem aprender com isso, né? E comece a exercitar. O Maurício está falando aqui, o Maurício Paganini, que está sem áudio. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente ou não? Se estão ouvindo, coloca um joinha. Se não estão ouvindo, escreve.
né? Porque de repente a gente está aí desenvolvendo uma live e não tem ninguém ouvindo, aí vai ficar complicado. Inclusive, eu quero que vocês escrevam, né? Qual é o desafio que vocês estão passando nessa fase de pandemia, em relação a esse isolamento social? É, de repente, essa culpa por não ter acompanhado adequadamente o filho de vocês no processo educativo? É, de repente, a falta mesmo do afeto, do contato com as pessoas? É, de repente, um outro tocante que eu gostaria que você comentasse, Carla, por exemplo, problemas, desafios emocionais por conta de percas profissionais, porque a gente sabe que é algo muito intenso nessa fase de pandemia, né? Houve muitas percas no lado profissional. E a gente sabe que a perca profissional é um processo de luto também, né? E todo processo de luto gera aí diversos desafios interiores. Fala um pouco pra gente sobre isso. A economia, e assim, ó, eu não sou mensageira do apocalipse, mas a economia não vai melhorar tão já. Então, assim, a gente está tendo que se reinventar, né? A perca de um emprego, de um lado profissional, tem estudos na psicologia que dizem que é como perder um ente querido. A dor é igual, né? Às vezes a gente não dá atenção, né? Uma família da gente perde um emprego, a gente fala, você arruma outro, faz currículo, bababá, aquela coisa, né, que a gente acha que está incentivando. E, na verdade, é muito difícil você perder o emprego, né? Existem estudos científicos mesmo que a dor é igual a de perder um ente querido. Então, assim, primeiro que tem que acolher, entender, fazer o luto, não ficar procurando defeito em você, né? Agora, neste momento, muitas percas foram consequência do que aconteceu com o mundo. É o momento de se reinventar, né? Na verdade, eu percebo que muitas pessoas têm a perca, o luto e paralisa. E está esperando o Covid acabar. E se demorar 2 anos? Você vai ficar sentado no sofá e a sua família vai começar a passar fome. Então a gente precisa se reinventar, né? Como, Carla? Eu só atendia no consultório, gente. Convencer os meus pacientes que o atendimento online dava certo foi um desafio. Confesso que eu fui uma das que duvidei no início. Eu falei, será que vai dar certo? E hoje eu não abro mão. Imagina, eu pegar carro meia hora, 1 hora para chegar até onde você atende, nunca mais. No conforto do sofá da minha casa. E na verdade, né, era assim, era a opção que eu tinha. Mas se você falar, Carla, lá nos primeiros dias, você tinha 100% de certeza? Eu sabia, porque o Theta Healing, ele já me permitiu o atendimento online, mas ele é uma técnica específica, como eu sempre digo, ele não é o meu trabalho único. E aí eu falava assim, e o restante, né? Eu só vou oferecer. Então, num primeiro momento, eu acho até que eu só ofereci o Theta Healing, porque esse eu tinha certeza. Depois eu fui vendo que ia dando certo, e hoje eu ampliei meu número de clientes. Por quê? Exatamente porque eu atendo online. Porque as pessoas às vezes queriam fazer atendimento comigo, mas não queriam vir até o Tatuapé, até a Zona Leste ser atendido, né? Queria ser atendido perto do trabalho, E hoje não, eu tenho clientes na Europa, eu tenho clientes aqui fora de São Paulo. Por quê? Porque aproximou, né? Eu não estou dizendo, eu estou dando o meu exemplo, porque eu acho que a gente precisa ser muito verdadeiro, né? A gente precisa falar o que deu certo com a gente. Né? As escolas, né? Eu acho que teve um lado que sofreu muito, mas tem muito aluno que está indo bem, né? Que se adaptou a esse modelo. Eu tenho uma cliente que ela fala para mim assim, nossa, eu fico tão feliz porque antes, no dia da prova, eu tinha que chegar, aí ela me conta lá a organização, que não chegava e fazia a prova, chegava e fazia alguma coisa para depois fazer a prova. E agora não, ela só entra na hora da prova, ela tá feliz da vida, porque ela falou, eu fico com tudo. E assim, é uma pessoa de 10 anos que tá gostando,
né? E se deu Que bem. incrível. Tem gente que às vezes pode não ter dado. Mas, assim, o mais importante é vamos aprender o auto-perdão, né? Olha, a Frank tá falando assim: a melhor coisa para a terapia foi essa readaptação à pandemia. Eu também achei excelente. Nunca mais perdi sessão. Que linda! Não, e assim, é verdade. O número de clientes meus que me deixam esperando é zero quase. Porque antes, o que acontecia? Às vezes eu estava lá no consultório, a pessoa ligava e falava, estou presa no trânsito. Né? Sim. E hoje não tem isso, é verdade. Realmente as pessoas estão mais assíduas na terapia. E voltando só aqui um pouquinho, assim, então praticar o auto-perdão, né? Porque a gente, às vezes, sabe, e aprender com o que eu errei e pôr para frente diferente, né? O ano que vem, eu acho que as escolas vão voltar, né, Patrícia? Tudo está indicando que as escolas são uma das coisas que deve flexibilizar. Acredito que ainda volte num sistema híbrido, alguns dias em casa e alguns dias em loco no colégio. Inclusive a Simone Coiada, ela está falando assim: meu filho se deu super bem nas aulas online e só recebeu elogios nesse fim de ano. Parabéns. Eu tenho, sabe aquele ditado? Eu não falo por trás, né? Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Ao lado, a mesma coisa é aluno. Ao lado de um grande aluno existe excelente pais que acompanharam, incentivaram, elogiaram, deram suporte, deram feedback. Então, o mérito não é só do seu filho, não, tá, Simone? O mérito com certeza é seu. E, Carla, eu pedi para escreverem os desafios, né, que as pessoas passaram nessa fase de isolamento social. Ninguém escreveu nada. Então, vamos virar o jogo. Vamos perguntar, eu pergunto nesse momento, o que você aprendeu? O que você aprendeu nessa fase de isolamento social? O que você, sei lá, em poucas palavras, uma palavra, duas palavras, uma frase, o que fez sentido que você vai levar para o resto da sua vida? Escreve para a gente, compartilha com a gente, porque é bem interessante. Inclusive, eu estou montando um curso exatamente sobre isso. No dia 16, 17 e 18 de dezembro, vão ter as aulas iniciais, eu vou avisar para vocês, e o tema do curso é clareza para prosperar em tempos de crise, porque eu também passei por desafios e eu venho vencendo esses desafios com várias ferramentas, inclusive uma delas é o processo terapêutico no Theta Healing com a Carla. Aliás, não só no Theta Healing, mas também na física quântica, né, Carla? É verdade. Então, eu tenho aí uma clareza do que me fez alavancar nessa fase de isolamento, de pandemia, uma clareza para prosperar. Então, vai ser bem interessante ter vocês nessas 3 aulas e no curso, para que vocês ampliem o olhar de vocês, porque muitas vezes as respostas estão dentro da gente, todas as vezes, né, Carla? A resposta está dentro da gente. 100% do tempo 100%. As respostas estão dentro da gente. Isso, e aí o que acontece assim, às vezes a gente está numa confusão mental tão grande que a gente fala, meu Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Fala um pouquinho sobre isso, Carla. Então, a gente deu uma perdida, né, assim, no começo, porque a gente estava acostumado com aquela vidinha, né? Acordava, tinha que se trocar, correr, ter carro, babá, e a gente estava naquele automático. Né? Veio uma pandemia onde não importava se a gente era o dono da empresa ou o cargo mais simples da empresa, a gente não pôde mais sair para a rua, né? Então, Sim. Primeiro, né, essa pandemia nos igualou enquanto seres humanos. Exatamente. Não existe diferença, nem no milionário, nem no mais pobre, né? Todos estamos sujeitos a ter essa doença, né? E todos tivemos que nos recolher, né? Não estou dizendo que foi a mesma facilidade para todo mundo, né? Eu consigo entender as dificuldades econômicas, principalmente do nosso país, mas que nos igualou enquanto seres humanos, nos igualou, né? E aí, quando eu me pus ali como ser humano, sabe o que eu descobri? Teve um monte de gente que me perguntou, eu brinquei com isso, né? Que eu não precisava de tanto sapato quanto eu tinha.
É verdade. O número de pessoas que estão doando roupas é imenso. Porque você falou, nossa, mas para que eu tenho tanta roupa? Né? Para que eu tenho tanto sapato, né? Não, a gente vai percebendo que a vida não precisa de ter tanta coisa, né? Eu Sim. gosto de estar bonitinha, de vir aqui, né, de me apresentar. Não, não tô falando, mas a gente percebe, eu tô falando de mim. Eu olhei pro meu e falei, gente, nem que eu colocasse um sapato por dia, né? Porque eu comecei a ficar mais dentro de casa e comecei a arrumar a casa, né? Tinha coisa ali que eu nem lembrava que eu tinha mais. Eu fiz muitas doações, né? E ainda vou fazer mais. Mas é isso, né? A vida começou a ser mais simples, né? Mais simples, mais essencial, né? Não é? Eu não teve tanta festa esse ano, né? Mas aí assim, eu falei, gente, quanto vestido, acho que eu já te falei isso até outro dia. Quanto vestido de festa que eu tinha, será que eu ia em tanta festa assim? Mas não é, mas assim, a gente vai no piloto automático. Então também trouxe essa vida mais adequada, né? Em respeito, né, Patrícia, a todo esse planeta, porque todo esse consumismo também afeta a nossa vida no planeta, né? Sim, Também é uma coisa muito grande. Então, eu acho que assim, a gente está aprendendo emocionalmente e está aprendendo também a lidar melhor com os recursos desse planeta, porque assim, eles são finitos. E a gente precisa sim. cuidar. E a gente não estava cuidando da família, quem dirá as do planeta. É, Então, no inclusive, primeiro momento é esse. Oi, alguém falou o alguma coisa? Maurício, ele escreveu assim: é o tal do menos é mais. É isso mesmo, Maurício. E outra coisa também que eu achei bem legal: a Simone, ela escreve aqui assim: ó, o que ela aprendeu nessa fase, né? A ser tolerante e perseverante. Olha, palavras lindas que Sim. foram de extrema importância. E o Maurício ele falou aqui também assim, ó, aqui eu tentei, peraí, só um pouquinho. Sobre a escola. Aqui eu tentei bastante, porém a escola relaxou total. A gente precisa analisar o que é nosso, o que é do outro, né? Mas enfim, aí é bastante coisa. Bastante coisa. Sirlene, gratidão, Janete, por vocês estarem aqui. Gratidão imensa, Mas imensa, você imensa. sabe, Patrícia, que até esse aprendizado aí que o Maurício trouxe, né? Não conheço a escola, não estou Sim, defendendo ninguém, mas quantas vezes a escola já não estava sendo boa e a gente não parava para prestar atenção, sim, né? Não estou sim. falando que ela é boa ou que ela é ruim, mas é isso que o isolamento nos trouxe, olhar, né? Porque assim, eu tive que olhar a aula lá, meu filho estava fazendo aula dentro de casa, o material estava chegando e a escola não estava respondendo. E eu tô É, trabalhando duro para pagar aquela escola caríssima. E descubro que ela não está dando o aprendizado que eu imaginava. E que porque fosse, que verdade. talvez já tinha anos que estava ruim, né? Ou meses, Verdade, ou dias, não estou verdade. dizendo isso. Eu acho que todo mundo teve que se adaptar e teve escolas que tiveram mais facilidades e outras mais dificuldades. Não cabe a mim julgar essas coisas, mas aqui eu estou falando das pessoas que estão me ouvindo. E aí, Sim, quando eu falo do auto perdão, é isso, né? Ó, eu confiei, né, no valor monetário que eu pagava, né, e não chequei se a educação que meu filho estava recebendo era adequada. Que é a mesma coisa que os pais que perceberam que no final, eu não estou conseguindo ler, tá, Paty? Você vai lendo daí. Que no final da história, eu não acompanhei meu filho e ele não aprendeu. Você percebe que a sensação é a mesma? É uma sensação que traz para gente meio de impotência, né? Eu não avaliei a potência. escola, eu não acompanhei. E aí vem uma culpa, né? Aquela culpa, você parece que tem o mundo, que eu vou até mostrar, assim, o mundo aqui nas costas. Gente, nós também, enquanto pais, estamos. Vou contar uma coisa para vocês, ó. Estamos em processo de aprendizagem e evolução. E tudo bem, às vezes, a gente não ser 100%. O importante é perceber, olhar, se perdoar e daqui para frente usar este
vamos chamar de falha, como mola propulsora para não acontecer de novo. É só isso. Porque a gente não tem como mudar o passado. Né? Eu tenho certeza que o chinesinho lá que comeu o morcego, se ele soubesse, ele não tinha comido. Mas não tem mais jeito, o coronavírus está aí. Né? Pensa lá no chinesinho que comeu com o bendito do negócio que tinha, né, o Covid. Se ele pudesse não ter comido, né? Mas a gente não tem como mudar o passado. A gente tem Sim, como viver o hoje e projetar um futuro melhor. exatamente. Com Fazer esses diferente. aprendizados, né? Quando alguém falar para você assim, vamos tomar um cafezinho? Você falar, vamos, né? Porque vai que vem outra pandemia, tem que ficar sem tomar café com a pessoa, não é? Ah, vamos dar um abraço, né? Todo mundo hoje em dia quer abraçar. Nós estamos numa coisa que você punha a mão nas pessoas, as pessoas falam, ah, você está invadindo o meu espaço, né? Abraço era uma coisa, né? De psicólogo, tudo bem, porque todo mundo gosta de abraçar psicólogo, né? Mas assim, né? Ai, abraço, não, né? Não pegava bem, né? Compliance, né? O pessoal de multinacional, né? Não pode nem pôr a mão, porque já é assédio moral, assédio sexual, assédio, né? E hoje a gente fica chorando que quer abraço, que queria ir na casa da avó, né? Ai, queria tanto comer um bolinho de chuva da avó. Quantas vezes a avó chamou, ficou lá chorando e a gente não foi? É, Né? é. Ah, então estamos acabando já? Não, eu quero tocar no outro assunto, mas pode finalizar. Não, então. Então, assim, da próxima vez, né, assim que for vacinado e a sua vozinha também, vai comer bolo de chuva com ela toda vez que ela convidar, né? Sim. Faz bem, arruma tempo para a família, arruma tempo para os amigos e arrume tempo para você, né? Porque é isso que a gente leva na vida. Ninguém tá com saudade de pegar trânsito, ninguém tá com saudade de ter que ficar o dia inteiro no escritório, né? A gente tá com saudade do que? Das pessoas, das risadas, do cafezinho, do bate-papo, né? Então vamos ficar com esse aprendizado. Pode falar. Sim. Então, estamos tendo o privilégio aí de entrar uma nova possível amiga aqui na live, a Fabiana Vieira, e inclusive ela fez uma live ontem com uma outra psicóloga que é de confiança dela, e foi dita a questão ela passou por uma cirurgia plástica há pouco tempo, era um sonho que ela desejava há muitos anos, e ela achou que ao realizar ela ficaria mega feliz, e assim, já no 18º dia de recuperação, ela se viu numa situação assim, de uma certa melancolia, uma certa tristeza, porém, ela vem de um ano mega desafiador, um ano exponencial, assim, de um grande crescimento profissional, um ano do qual ela precisou se doar muito, se dedicar muito ao trabalho. E você sabe que uma cirurgia plástica requer uma certa pausa, um certo parar para olhar para si, né? Olhar onde dói, onde incomoda. O que você tem a falar, você, na sua experiência do Theta Healing, na sua experiência da física quântica e tudo mais, o que você tem a falar sobre essa repentina melancolia, um pouco de desânimo, uma vez que estava sendo realizado está sendo, né, realizado um grande sonho para ela? Como que a gente pode associar uma coisa com a outra? O sonho, né? Precisa ver por que essa pessoa não estava feliz com ela mesma, né? Porque a plástica não vai resolver, né? A gente precisa primeiro, né, se amar para depois, porque assim, eu falo para todo mundo que quer fazer plástica, faça. Eu acho que a gente tem que ficar cada dia mais bonito. Quer pintar o cabelo, pinta. Quer fazer, que nem eu faço, delineador. Eu sou super favorável a qualquer coisa de estética. Não tenho problema nenhum com isso. Sou muito vaidosa. Mas o que acontece é que às vezes a gente coloca numa cirurgia ou num processo estético uma expectativa que cure uma ferida interna. E às vezes aí a gente vai perceber que não vai curar. E aí a melancolia ainda continua lá, né? Então precisa saber qual é a crença limitante que está trazendo essa melancolia para ela, né? E às vezes eu vou te dizer que uma cirurgia desencadeia, né? Desencadeia. Uma coisa que está lá quietinha. Aí a gente vai lá, né? Vai achando que vai, né? E aí a gente, né? A gente descobre.
né? E aí precisa tratar. Tem que tratar, tudo tem solução. A gente tem angústia, a gente tem um nó, tem um remorso, tem uma rejeição. E olha, eu vou dizer uma coisa. As nossas formas de pensamentos são nossos maiores obsessores, né? Tem gente, né? A gente fala assim, fulano mal olhado, não sei o que lá, fala mal, energia negativa, sugou minha energia, sei lá, o que você acreditar, né? Gente, não existe gente pior para sugar nossa própria energia do que nós mesmos. É verdade. A gente é altamente os nossos obsessores, né? E aí, muitas vezes, a gente olha, tipo assim, aí eu vou fazer um processo, né? Passo por dor, né? Passo por Eu nunca fiz uma cirurgia plástica, mas eu escuto minhas amigas falando que tem um pouco de dor, né? Dependendo do lugar, o que fez, parece que dói um pouquinho. E aí a dor mobiliza, né? Então, às vezes, a angústia, precisa trabalhar essa angústia, da onde ela vem. É que nem o pessoal, né, Patrícia, que às vezes faz. Eu trabalho com algumas pessoas que vão fazer bariátrica, né? Já dei atendimento, né? Algumas pessoas falam, eu vou fazer bariátrica, você daria o suporte psicológico? Porque parece que alguns hospitais, o certo é exigir, né? Mas nem todos exigem. E assim, por quê? Porque normalmente a obesidade não é o problema, ele é resultado do problema. Então assim, às vezes vai lá fazer a bariátrica, mas não sabe por que tinha essa obsessão por comida, e a cirurgia não vai resolver, né? A gente precisa resolver o motivo da obsessão. A cirurgia vai ajudar, por quê? Porque tem que perder muito peso, porque realmente quem tem que perder 100 quilos, 70 quilos, né? Às vezes a cirurgia ajuda. Eu não sou nem a favor nem contra, eu acho que cada um faz o que quer. Mas psicologicamente eu posso ajudar. E como que a gente ajuda? Achando onde está a angústia, né? A raiz da questão. Né? Porque uma coisa olha, eu sofri um acidente e aí fiquei com uma cicatriz, agora eu nasci desse jeito. Tem gente que vai fazer cirurgia e assim a gente olha. Você sabe que eu já estava falando isso para uma paciente minha, você vai até rir. Às vezes eu ia tirar foto, o pessoal falava assim, nossa, você tem um sorrisão, não sei o que lá. Eu sempre recebi esse elogio. Eu falava, mas sabe o que é? Eu tenho um dente aqui que não é meu. Mas ninguém sabia, porque realmente eu caí de moto quando era jovem e tal, e realmente eu tenho um implante. Mas eu achava que todo mundo olhava para isso. Até o dia que eu falei, meu filho, esse dente é melhor do que o seu, é de porcelana, XPTO. Os artistas estão pagando uma fortuna para pôr tudo porcelana nos dentes. Mas eu achava, e muitas vezes eu ria assim, ó. Porque eu achava que todo mundo ia olhar meu dente. Uma coisa minha. Era um tombo de moto, que eu me culpava, né? Porque aonde que é que eu quero dizer para vocês? Não é o tombo e o dente que caiu, porque o tombo eu me machuquei, tudo bem, fiquei lá uns dias meio assim, né? O dente que caiu, mas e a culpa de eu ter me machucado? Né? A culpa. Então eu precisei me perdoar pela minha displicência, olhei lá atrás, que não veio ao caso com o meu processo terapêutico, e hoje eu dou um sorrisão, ainda conto em live e ao vivo que vai para 1 milhão de pessoas que eu tenho um dente que não é meu. E tudo bem, é meu sim, porque eu paguei. Mas assim, tudo bem. Mas você entendeu? Então não era o dente. As pessoas diziam que eu tinha um sorrisão, mas era o quê? A minha culpa de eu ter me machucado. Carla, foi fácil você descobrir isso? Lógico que não, né? Muita terapia. Né? Sim, terapia, Teta Healing, descobrir, porque assim, era uma coisa estranha, né? As pessoas me elogiavam e na hora da foto eu não sorria. Sim, inclusive, normal, Carla, eu sorria. inclusive você é testemunha disso, né? Nessa fase de pandemia, para ser mola propulsora do meu desenvolvimento, eu tive que ir lá atrás, quando eu tinha 2 anos, 4, 6, 7, 8 anos de idade, coisa que eu achava que não fazia o menor sentido. Em um processo terapêutico, eu percebi que isso estava travando o meu aqui e agora. Isso estava limitando a crença que eu construí sobre aquele contexto lá atrás, estava diminuindo o meu potencial. Então, assim, somente ao me permitir fazer um processo terapêutico com profissionais excelentes,
foi que eu consegui destravar, refletir, perdoar, pedir desculpa e permissão para ser diferente, para ser melhor, seguir de uma forma melhor. Então é muito lindo, né? É muito Mas lindo. assim, Inclusive, Patrícia, você é um dos ganhos da pandemia, porque sim, você se priorizou, né? Você era uma pessoa que já fazia terapia, mas eu fui sua terapeuta antes da pandemia. Era difícil conseguir horário para você ir. Eu fazia é. manobras da manobra. Muda horário, faz isso, faz aquilo. Então, assim, Cancela! Essa semana não vai dar cancela. mais. Hoje não, né? Você vê quantas vezes você fez 2 no mesmo dia, É, né? é. Então, você percebe que quando a gente investe, um processo que muitas vezes ia demorar naquele ritmo, né? Faltando, não tendo frequência né? E Comprometimento, sequência, né? né? Às vezes tem o comprometimento, mas tinha tanta coisa mais importante, né? Que você acabava não fazendo. Mas é E o frequência que, e e o que é sequência, mais né? importante nessa vida, Carla? O que é mais importante nessa vida para você? Não existe. Né? Para O mim, mais é a importante nessa gente. vida, o mais importante para mim nessa vida sou eu mesma. Enquanto não cair a ficha que o mais importante dessa vida é você mesmo, a coisa não vai fluir. Você vai viver em um processo de frustrações. Você sabe que eu assisto muito pouca televisão, né? Porque eu atendo, porque fico lendo livro. Não é, eu não tenho nada contra a televisão, não, gente, mas eu assisto pouco. É pelo estilo de vida que eu escolhi. É isso, né? Mas ontem eu estava assistindo e vi uma série, e é muito engraçada, porque assim, eu gosto muito de série, gosto muito de novela, então eu não assisto, porque se eu começar a assistir, eu quero assistir todo dia, entendeu? Então eu prefiro nem começar a ver. E aí não fico com vontade, é que nem livro, né? Às vezes, se é trilogia, eu só sossego no terceiro livro. Eu quero saber como acaba, é meu estilo. E aí eu ouvi a menina da novela ontem falando assim: ah, eu gosto dele, mas gosto mais de mim. Eu falei: ah, essa mulher é terapeutizada. Ó, né? Eu gosto dos outros, mas gosto mais de mim, né? É isso, gente. A gente precisa se gostar, porque a nossa jornada, apesar da gente ser uma espécie, né? A humanidade é uma espécie, os humanos, eles são sociáveis. Tanto é que a pandemia, qual é o nosso maior problema? O isolamento, né? É uma jornada individual, né? A minha evolução, eu viver plenamente, eu ser feliz, eu conseguir amar ao outro como a mim mesmo, né? É um processo individual, né? E às vezes a gente Lindo. fica delegando para o outro, né? Ah, eu não sou É. feliz por causa do meu marido, eu não sou feliz por causa da minha... Não, você não é feliz porque você não se olha com o amor, com o tempo, né? Hoje eu falei para uma amiga minha assim: quanto tempo faz que você não medita de verdade? Porque a gente que é terapeuta holístico, que é terapeuta quântico, a gente vai meditar e fica lá. Deixa eu achar minha crença limitante. Ah, deixa eu achar meus traumas. Né? A gente medita para se curar. E às vezes a gente precisa meditar só para acalmar o pensamento. Ela está com um pouco de crise de ansiedade, essa minha amiga. Sabe, fica 3 minutinhos ali observando sua respiração, traz para o presente, acalma o seu cérebro, ouve uma música, né, boa, edificante, né? Acalma que a resposta vem, né? Eu estou falando isso de terapeuta, você sabe que eu dou monitoria para terapeuta, essa pessoa é uma Sim. terapeuta. E ela não, eu falei: quanto tempo faz que você não tira 3 minutos para você parar de pensar um pouquinho? Só isso. Não. E, gente, não existe, não precisa ficar meditando igual os monges tibetanos 3 semanas, não. Ó. 3 minutos por dia. Mas essa meditação que eu estou falando, assim, acalma, respira, né? Vem para o presente, sente seu corpo inteiro, assim, ó, eu tenho pé, eu tenho perna, né? Tenho braço. Porque às vezes a gente esquece que a gente tem tudo isso aqui, né? Por isso que dói. Porque a gente vai usando como se, né? E você vai ver que a resposta vem, a tranquilidade para você tomar decisões vem, né? Então, às vezes, a gente só precisa acalmar a mente. Né? Eu acho que é um dos benefícios, né, que a gente está falando dos desafios, foi a gente entrar em contato
conosco. É porque a gente teve que ficar sozinho. Em algum minuto do dia a gente teve que parar e se olhar, né? Isso é um grande ganho, mas também é uma grande angústia, né? Porque quando a gente não consegue sozinho, a gente procure ajuda, né? Procure um terapeuta, procure o pastor da igreja, procure a pessoa que você confia. Eu sempre recomendo, procure um profissional, porque ele vai fazer com que você consiga alcançar degraus mais rapidamente, né? É isso que é importante. Agora, eu não quero fazer terapia, eu quero falar com o padre. Fala com o padre, mas converse. Importante, gente. Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes a gente pedir ajuda é sinal de fortaleza, não de fraqueza. Sim. Bom, o nosso tempo tá assim, eu acho que já vão cortar a gente aqui no Instagram. Gratidão imensa por essa aulona que você nos deu hoje. Lembrando que estaremos aqui novamente a próxima terça-feira, às 20 horas, com outro tema incrível, não é mesmo? Se vocês não nos seguem, né, passem a nos seguir. Todos os dias a gente posta coisas incríveis, que com certeza vão ajudar vocês nesse processo de clareza, de starts para parar e colocar vocês em primeiro lugar, refletir, se permitir esse tempinho aí de 3 minutos, rumo à nossa melhor versão, não é mesmo, Carla? Então, da minha parte, eu já deixo meu boa noite e uma gratidão imensa por vocês estarem aqui com a gente. Olha, gente, um beijo no coração. Eu vi gente passando aí falando que terapia é caro. Converse com os terapeutas, né? Sempre dá certo, né? E meditações, gente, o YouTube tá cheio. Tem uma lá que chama Dois Corações. Se vocês tiverem a oportunidade, baixem lá, só digitar no Google Meditação Dois Corações. Ela é linda e ela calma e traz essa paz interior. Um beijo no coração de todos. Espero ter ajudado de coração. Faço essa live assim, que é uma forma que eu tenho de ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu sempre respondo, tá bom? Ótimo, incrível. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Super beijo.